Olá, eu sou o Leandro Gualtieri e você está no canal Oracular, o seu canal preferido sobre a arte e a ciência dos oráculos. Hoje nós vamos falar sobre o tarô e as terapias breves. O tarô é um sistema tradicionalmente simbólico que se presta ao levantamento de dados relevantes relativos à psicosfera de um indivíduo ou de uma coletividade. Podemos então dizer que o tarô é capaz de fazer o recorte do panorama da vida, mediante uma pergunta específica ou um olhar, uma observação sobre temas mais amplos de um determinado setor ou qual a pessoa quer verificar, seja o setor profissional, seja o setor familiar, seja o setor afetivo e assim por diante. A duração da consulta tem por volta de uma hora e meia de duração. E o símbolo para o tarô segue duas vias de interpretação. Essas duas vias são a via autológica e a via mesológica. A via autológica é a via mais simples de se compreender, pois suas marcas profundas estão registradas no inconsciente coletivo. É aquilo que chamamos de arquétipo, o tal do arquétipo tão falado por aí. É basicamente isso. A outra via, a via mesológica, é a via que depende das interações dos seres com o meio ambiente. Então são símbolos que eles já vêm carregados com regionalismos, com a maneira que determinado povo, determinada cultura tem de ver, tem sentido ou conseguindo pensar. É o modo pelo qual determinada cultura pensa e sente sobre a própria vida dentro de um determinado espaço e tempo. Daí podemos pensar que é dado a esse povo a possibilidade de criar signos. E aí, por favor, não confundir com a ideia de astrologia. Signos na ideia de sinais, ícones, elementos iconográficos, imagéticos, que uma combinação de um desenho com outro vai criar uma informação, vai ter uma combinação. Então, a articulação sinalética, ou seja, esse exercício de juntar um signo, um sinal, um ícone um com o outro, cria um símbolo que é próprio de uma determinada cultura. E essa cultura pode, com o passar do tempo, também pegar, ou ela mesma já ser o resultado, enquanto olhar para a vida, olhar para o todo, já trazendo em sua cultura, em seus costumes e hábitos, símbolos emprestados de culturas mais antigas. A única diferença é que ela vai dar o seu tempero próprio, mediante ao estado de consciência, como eu disse, dessas culturas, desses povos. Então ela faz uma releitura de um símbolo já existente. Também é possível. Então, dentro do mesológico existe a construção de um símbolo, mas também existe a releitura de alguns símbolos, mudando algumas coisas, mas a essência permanece. O autológico ele é autoexplicativo. Quando nós olhamos um sol, qual a primeira ideia que vem? O desenho de um sol. A gente logo pensa em luz, brilho, claridade e tudo isso. Então, a mesma coisa, se vemos criança, se vemos a figura de um pai, a figura de mãe. Então, são figuras que elas não se alteram, seu significado, elas são autoexpressivas, elas se descrevem, elas são autodescritivas. Você já olha e já pensa e já liga ela a algo. Já o mesológico, ele depende de um olhar, de uma codificação específica de uma determinada cultura. Bom, trabalhado essas ideias, podemos então dizer que a combinação dessas duas vias de interpretação, a autológica e a mesológica, ela vai criar todo um processo ou
toda uma possibilidade de trabalho para o tarólogo. Só que para que o tarólogo, o tarotista, ele possa exercer com eficiência o seu trabalho, seja ele subsidiado ou não, ele precisa ter um embasamento numa epistemologia, ou seja, num corpo de conhecimento que esteja sentado numa tradição oracular. E qual tradição oracular vai ser? A tradição do tarô. O tarô, ele tem um modo, ele tem um corpo de conhecimento que lhe é próprio. Ele pode navegar em vários setores da sociedade, passar por vários pilares do conhecimento humano, mas ele tem o seu modo, o seu conhecimento que é próprio. Que aí, para você ter acesso a ele, você tem que estudar, você tem que ter um treinamento específico. O tarô exige treinamento. Então, o método é o processo, o procedimento, o modus operandi, como isso vai acontecer, como isso vai se dar. A epistemologia é o corpo de conhecimento, são as informações que tem embasadas, é claro, fundamentadas numa tradição oracular. E, por fim, para que tudo isso funcione de forma cordial e sensata, precisamos ter o ponderamento do que eu vou chamar de mínimo ético, ou seja, aquelas regras mínimas, alguns aspectos morais no trato adequado com o consulente para que a coisa possa fluir de maneira legal, de uma maneira tranquila e assim promover o que a gente precisa promover, que é uma reestruturação, um resgate da moral. Quando eu digo moral, não com viés puritano, mas a moral no sentido de dar-se o valor necessário que é preciso. É muito interessante, então, pensar que o tarô ele tem uma abordagem tão forte e tão significativa, principalmente para aquelas pessoas que estão com dificuldade de formular uma pergunta ou com aquelas pessoas que sentem que a vida está de ponta cabeça, sentem que as coisas estão fora do lugar, elas fazem, trabalham, tentam e articulam de várias maneiras para resolver seus problemas, os mais variados, e não conseguem, sentem-se andando em círculos. O tarô consegue fazer uma abordagem muito eficiente nesse sentido. Ou até mesmo para aquelas pessoas que estão tão perdidas que elas nem sabem como começar. Elas não sabem nem por onde começar, de tão perdidas que elas estão. Eu quero dizer com isso que o tarô, diferente de outras terapias, ele não depende de uma colaboração explícita ou direta do consulente. O consulente ele apenas precisa se dar o direito de sentar em frente a um tarólogo para que possa ser visto esse panorama da vida, para que possa ver o levantamento dos dados. Como eu disse antes, é o recorte do panorama da vida. Eles permitindo a isso, nós conseguimos fazer o levantamento dos aspectos do inconsciente do indivíduo e essa projeção que se dá pelas lâminas e suas devidas combinações vai dar o tom da conversa, o tom do diálogo. Portanto, o tarô, enquanto ferramenta oracular e entendendo que se temos uma pergunta e temos um prazo definido, então temos um foco definido e um prazo limitado para dar tratativa àquele recorte do panorama da vida da pessoa. Por isso, a ideia de terapia breve. Trabalha-se com um foco definido e um tempo limitado, não precisando necessariamente haver um acompanhamento a médio ou longo prazo para fazer desenrolar ou elaborar determinado assunto de forma mais, vamos dizer assim, mais específica da pessoa. Ainda assim, a elaboração, ela, por meio da leitura, ela vai acontecer quando, ao trazer determinado dilema, ao abordar às vezes algum assunto desconfortável, dá a chance do consulente
de olhando para aquilo e ouvindo o que está sendo falado, ele rever determinadas posturas, sejam elas mentais ou afetivas, ou até mesmo as atitudes no dia a dia. Além do mais, permite que a pessoa possa descartar, se livrar, cortar determinadas situações que já estão mais do que provadas que são nocivas na sua vida. Porque imagina só, a pessoa vem, eu não conheço a pessoa, e aí a pessoa chega aqui, o tarô fala determinadas coisas que ela nunca falou para ninguém. Então é passível de você parar e ouvir o que essa ferramenta, o que o oráculo está falando com você. Porque realmente é uma coisa que tem legitimidade. Ela prova a legitimidade dela. Porque a pessoa pode chegar aqui calada e sair muda. E mesmo assim sair com várias informações. Ou seja, ela não precisou falar nada, não precisou contar a sua história. É como eu disse, ela pode fazer uma pergunta específica ou só querer ver sobre algum tema da vida, algum setor da vida. Dar um olhar mais amplo. E ali conseguir ver várias coisas. Assim, em tese, entendemos que o tarô é capaz, o tarô terapêutico, ele é capaz de ajudar a pessoa a organizar as ideias, a refletir e sentir melhor tudo que lhe afeta. Então ela consegue ter uma maior qualidade, uma apuração mais adequada do sentimento e das emoções, que por fim vão juntamente nessa combinação de pensar e sentir, promover na pessoa atitudes que sejam, no mínimo, mais coerentes. Então vamos dizer que a pessoa não saia daqui e logo na primeira semana ela seja bem sucedida, mas no mínimo, se ela levar a sério aquela 1 hora, 1 hora e meia de duração da consulta, ela vai conseguir sentir um autodomínio. Ela vai ter um autodomínio. Ela vai perceber que houve um autodomínio, uma capacitação que nela estava morta. Porque todos nós temos potencialidade, um poder latente. E só vai se chamar de capacidade quando você realmente consegue fazer, consegue tornar essa potência, esse poder latente, algo presente no seu dia a dia. Então as pessoas já saem com esse vigor, com essa vontade de endireitar as coisas. Em outras palavras, o tarô ele consegue endireitar a vida torta que até então a pessoa tinha. É isso. Obrigado. Espero que vocês se inscrevam, vocês possam compartilhar esse vídeo para todas as pessoas que são estudantes sérios do tarô ou dos oráculos. No mais, vou ficando por aqui. Até a próxima.